A gente segue falando sobre economia. A demanda de empresas por crédito caiu mais de 10% em fevereiro, de acordo com o levantamento da Serasa. A queda foi puxada pelas micro e pequenas empresas. Já os negócios de médio e grande porte tiveram alta. Para falar sobre o cenário econômico a partir da demanda das empresas por crédito, a gente conversa com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Boa noite, Rabi. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Prazer estar aí com vocês nesta noite. Prazer é nosso. Obrigado, Rabi. O que explica esse número? A que a gente pode atribuir essa queda da demanda por crédito? Nós tivemos a sexta queda consecutiva. Desde setembro do ano passado, nós estamos identificando recuo na demanda das empresas por crédito, puxado principalmente pelas micro e pequenas empresas, porque, afinal de contas, o Brasil está passando por uma desaceleração econômica muito forte. Quem sabe não estejamos já numa recessão, né? Nós tivemos aí uma queda no PIB no último trimestre do ano passado. O primeiro trimestre desse ano, provavelmente, o PIB vai ficar negativo também, o que caracterizaria uma recessão técnica. E quando há um esfriamento natural da economia, a demanda por capital de giro, por formação de estoques, isso tudo fica mais contido. Afinal de contas, está se vendendo menos, está se produzindo menos, então a necessidade de capital para girar os negócios acaba também diminuindo. Então, e além dessa desaceleração, até mesmo recessão que nós podemos estar passando, nós temos também um outro fenômeno que é o aumento das taxas de juros, né? E quando eu falo aumento da taxa de juros, não é essa taxa Selic, né, que está causando bastante celeuma, né? Mas, assim, é os juros para quem toma crédito, porque um dos componentes, né, que forma a taxa de juros para quem busca crédito, e eu estou falando aqui tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, é a inadimplência, porque a inadimplência acaba sendo um custo que os bancos repassam na hora de formar as suas taxas de empréstimo. E a inadimplência tem subido praticamente de forma ininterrupta no Brasil desde setembro de 2021. E quanto mais a inadimplência aumenta, seja das empresas, seja das pessoas físicas, os bancos, obviamente, acabam incorporando nas taxas de empréstimo esse aumento de custo. E além da inadimplência, um outro elemento que tem puxado para cima os juros cobrados pelos bancos e pelas financeiras é o aumento da curva longa de juros, né? Ou seja, o Banco Central ele define a taxa Selic, mas a taxa longa, ou seja, toda a estrutura de juros da economia, os juros de 3 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, é determinado pelo mercado, né? E a curva longa tem subido também de forma quase que ininterrupta, principalmente depois da conclusão das eleições do ano passado. Então, juros cada vez mais altos, né, tornando o crédito que já era caro, muito mais caro no nosso país, né? Combinado com essa desaceleração ou até mesmo recessão econômica, obviamente isso forma um quadro em que as empresas puxam o freio de mão, né, justamente para enfrentarem ou pelo menos atravessarem esse período realmente bastante complicado da economia que nós estamos vivendo hoje. Rabi, a pergunta agora é da Elaine Keller. Boa noite, Luiz. Eu queria te fazer uma pergunta, pegando um gancho aí na tua fala, de uma coisa que pouco se tem falado na imprensa. O Lula vem batendo muito no Campos Neto, no Banco Central, por conta da taxa Selic. Em parte, ele tem muita razão, porque o nosso juros real está muito elevado mesmo, ou seja, aqueles juros retirado ali a nossa taxa de inflação, a gente está com juros real aí na casa dos 7%, que é muito elevado, salvo engano, um dos maiores do mundo. Mas um ponto que Lula não tem batido, e eu queria te perguntar se você concorda que esse também é um problema muito sério e talvez afete a economia tanto quanto a Selic alta, é a questão do spread bancário, quer dizer, aquela taxa que os bancos utilizam para conceder o crédito. Não seria importante também o governo chamar os bancos para tratar dessa questão do spread, começar a bater também no nosso sistema bancário para tratar dessa questão do spread? Eu acho que, assim, eu concordo contigo, o problema dos juros no Brasil não é apenas a taxa Selic, né? Nós temos também um problema no spread bancário. Agora, o spread bancário ele é composto por alguns fatores, né? Dentre eles, o principal é a inadimplência. A inadimplência chega a representar praticamente 1/3, né, de 25% a um terço
do spread bancário. E a inadimplência, ela subiu, como eu comentei, tanto nas pessoas físicas, hoje nós estamos aí com praticamente 70 milhões de brasileiros inadimplentes no país, é um recorde histórico. No caso das empresas, 6 milhões, quase 6 milhões e meio de empresas inadimplentes, também é um recorde histórico. E isso, obviamente, gera um custo que acaba sendo repassado, incorporado nos juros, e os bancos acabam repassando. Né? Então, a redução da inadimplência, obviamente, seria algo que poderia, né, se de fato acontecer, então, num horizonte relativamente rápido, poderia reduzir os juros dos empréstimos, como eram há uns 2 anos atrás, né, quando a inadimplência não estava tão alta assim. Agora, um outro componente importante da inadimplência é a carga tributária, que incide sobre toda a intermediação financeira. E esta aí, o governo que tem a sua atuação, né? Mas, assim, diante das restrições fiscais que nós estamos vivendo e observando, veja a dificuldade em aprovar esse novo arcabouço fiscal, dificilmente vai vir coisas aí em termos de se diminuir a carga tributária sobre a intermediação financeira, né? Que é um outro fator que os bancos, obviamente, acabam repassando para quem toma crédito, né? E um outro elemento que também acaba engordando, né, o spread bancário é a concorrência, ou digamos a baixa competição ou baixa concorrência que existe no mercado de crédito. Esse é um item que melhorou bastante, pelo menos nos últimos 5 anos. Nós chegamos a ter aí por volta em torno de 2015, mais ou menos, ou seja, há pouco tempo atrás, os 5 maiores bancos do Brasil dominando praticamente 80% do mercado de crédito, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Com o advento dos bancos digitais e das fintechs, houve uma certa distensão, ou pelo menos uma desconcentração, né? Hoje o mercado de crédito ele é um pouco menos concentrado por conta do avanço e do surgimento desses bancos digitais, né? Então isso de certa forma tem aumentado um pouco a competição no mercado de crédito, e isso obviamente ajuda a diminuir o spread bancário. Agora, os 2 fatores, né, que, como eu citei, que de fato pesam sobre o spread bancário, um é a inadimplência, 2 é a carga tributária. A carga tributária não vai cair. A inadimplência é aquela coisa, ela sobe o elevador e desce de escada, ou seja, ela sobe muito rapidamente, e agora nós estamos ainda numa tendência de alta de inadimplência. Talvez ela se estabilize em algum ponto neste primeiro semestre, mas antes dela começar a cair, ela tem que primeiro parar de subir. E até agora ela não fez isso, né, porque todas as condições macroeconômicas, né, juros altos, inflação alta, baixo crescimento do PIB, tudo isso gera aumento de inadimplência, e nada disso foi revertido ainda. Então eu tenho poucas esperanças, né, de que nós tenhamos aí uma redução significativa do spread bancário, pelo menos nos primeiros 6 meses desse ano. Talvez, né, se nós tivermos aí um quadro econômico um pouco melhor no segundo semestre, isso pode acontecer. Resumo da ópera: o crédito vai continuar caro, vai continuar escasso, né, e nós vamos estar aí ainda presenciando vários meses, né, de redução da demanda por crédito, tanto dos consumidores quanto das empresas, enquanto a gente não consegue sair desse atoleiro econômico em que nós nos metemos. Alexandre Borges, sua pergunta. Boa noite. Olha, em relação à ata do Copom de ontem e à política de juros, eu vou ser bem objetivo e direto. Eu queria sua avaliação sobre a manutenção da taxa 13,75, sobre o atual momento dessa taxa. O senhor estivesse do Copom, qual seria a sua posição? Quer dizer, qual é a sua avaliação? Porque isso tem, claro, desdobramentos em todos os assuntos que nós estamos discutindo. Eu acredito que a decisão, né, de manutenção da taxa de juros foi correta, porque, afinal de contas, nós já vimos no passado o que acontece quando se derruba juros na marra, né? Acabamos aí entrando na pior recessão da história da República, né? Ali, quem se recorda, em 2015 e 2016. Né? Foi um momento em que havia uma captura política em cima do Banco Central, e acabamos aí, em função de vários erros de política econômica, de decisões equivocadas, entrando na pior recessão da nossa história. Eu acredito que assim, não adianta querer reduzir os juros no grito, né? É preciso criar condições para que o Banco Central possa, de fato, primeiro,
perceber que a inflação vai entrar numa trajetória consistente de queda. Até agora tudo bem, a inflação caiu de 13% para 6%, mas ela já está insistentemente há uns 5, 6 meses rodando na casa dos 6%, né, e sem muitos sinais aí de diminuição. Ou seja, a dose do remédio, infelizmente, tem que continuar até que nós tenhamos aí um horizonte melhor de inflação. E segundo, nós estamos vendo uma desancoragem da inflação projetada para 2024 e 2025. Se nós olharmos aí toda segunda-feira o Banco Central divulga um relatório que condensa a inflação projetada por vários analistas e agentes econômicos. A inflação projetada para 2024 e 2025 ela está subindo já há algumas semanas. Isso é péssimo, porque mostra que o trabalho do Banco Central vai ser mais difícil ainda do que já era, do que já está, em termos de fazer a redução da inflação atual para as suas metas, né? Então, diante deste quadro, o Banco Central ele praticamente não tem o que fazer a não ser persistir, né, na sua estratégia, né, de como continuar utilizando o único instrumento que ele tem, né, que é a taxa de juros, né, para fazer a convergência da inflação. Ele poderia ser ajudado, né? A política fiscal, ou seja, o anúncio desse novo arcabouço fiscal faria uma enorme diferença e daria uma ajuda gigantesca para o Banco Central se essa nova âncora fiscal fosse anunciada ao longo aí das próximas semanas e que ela seja percebida como crível e consistente para colocar um equilíbrio nas contas públicas, né? Enquanto isso não é anunciado, né, infelizmente o Banco Central ele não é que ele queira, é que ele não tem outra opção a não ser persistir naquilo que ele tem feito, ou seja, manter a taxa de juros num patamar acima do que seria o normal, né, para fazer com que essa inflação, que também está acima do normal, convirja para um padrão, uma trajetória mais condizente com os objetivos, que é uma inflação baixa, que é que todos nós queremos, né? A gente sabe que a inflação de todos os impostos é o pior de todos e acaba atingindo principalmente as classes mais baixas, mais pobres da sociedade. Muito bem, aí a análise do economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Obrigado mais uma vez pela presença, Rabi. Boa noite. Boa noite, eu agradeço e até a próxima. Até.